Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Alan aí. Hoje nós estamos aí com a turma, certo? De Rio Verde, né? Aí nós estamos com manutenção predial e industrial. O professor Alan vai estar verificando as atividades dos alunos, está passando parte do conteúdo para vocês e tirando as dúvidas. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades. Novamente, obrigado pela sua presença. Pessoal, sem mais demoras aí, vamos dar continuidade às nossas atividades. Novamente, estamos aí com o curso técnico em eletrotécnica, manutenção elétrica predial e industrial. Neste caso aqui, vamos verificar como está a entrega, desenvolvimento aí dos alunos. Já 12 alunos entregaram a primeira atividade, muito bom. O professor Alan já realizou a correção. 11 alunos entregaram a segunda atividade. Note aqui que não precisa de avaliação, então estou aguardando você enviar sua atividade, quem não fez, para estar realizando a correção. A terceira atividade aqui, 11 pessoas enviaram, né? Então a quantidade de entregas está legal, mas vamos melhorar ali. Não deixe para o último momento para você desenvolver as atividades. A hora é agora. Nós temos 3 atividades. Essas atividades são bastante fáceis, ok? A primeira atividade aqui, fazendo um resumo para vocês, é fácil demais. É você falar sobre a instalação elétrica da sua casa, ver se está com a quantidade de tomada de uso geral correta, tomada de uso específico correta. Se na sua casa tem DR, se na sua casa tem DPS, que é o dispositivo protetor contra surto elétrico, se na sua casa tem um quadro geral de distribuição, que tem disjuntores para a proteção dos circuitos elétricos da sua casa, por exemplo, disjuntor para a iluminação, disjuntor para as tomadas, disjuntor para o chuveiro, disjuntor para o ar-condicionado, certo? E se a fiação está ok, quantos cômodos que tem a sua casa aí, e se caso não tiver de acordo com a norma técnica, você sugerir aí melhorias para a sua casa.
Afinal, né, você está fazendo curso de técnico eletrotécnico para estar realizando a manutenção de acordo com a norma técnica, inclusive sua casa, né? E aí, galera, legal. Essa é a primeira atividade. Segunda atividade, vamos dizer que você ganhou uma passagem para ir lá para Amazonas. Aí, você chegando lá, você ficou no hotel lá, no resort lá da Amazonas, certo? Aí, nesse hotel, deu problema no transformador, que é o que a gente chama de sistema elétrico de potência. Neste caso, você vai ter que realizar a manutenção desse transformador porque está dando sobrecarga. Vai verificar medições, vai seguir as 5 regras de ouro, vai utilizar equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva, certo? E a nossa terceira atividade sobre a manutenção é a parte industrial, que nesse hotel também nós temos a lavanderia que parou. Aí parou o sistema de água, onde nós temos a boia superior e a boia inferior. E aí queimou as boias, você tem que verificar essa parte da manutenção elétrica. Neste caso aí, a gente pega e verifica a boia superior, boia inferior e passa para o sistema manual. O sistema manual não utiliza as boias, utiliza uma botoeira para ligar, uma botoeira para desligar. Vai ligar a bomba d'água, vai derramar a água e você vai lá e desliga, porque não está automático. Então, essas são as 3 atividades que vocês têm que fazer. Bem fácil, não é? Para isso, o professor Alan preparou aqui uma mega aula para vocês, certo? Sobre a parte de manutenção predial e manutenção industrial. Então, nesse caso aí, ó, nós temos aqui, ó, que a manutenção, ela é tanto predial, industrial, refere-se aí ao conjunto de atividades de manutenção planejada e não planejada. Não planejada, corretiva. Quebrou, você vai lá e troca. Exemplo, celular caiu no chão, quebrou a tela, aí você leva na assistência técnica, troca a tela para funcionar novamente. Planejada. Nesse caso, imagine que você tem lá seu carro, você vai fazer uma viagem. Aí você troca o óleo, verifica alinhamento, balanceamento, certo? Verifica os freios, vê se está tudo ok para você fazer uma viagem mais segura. E além disso, tem que verificar o step também do carro, porque se caso furar o pneu, você tem lá o pneu reserva, ok? Outro detalhe que nós temos aí é a parte da manutenção preditiva. Por exemplo, o motor do carro tem um medidor de temperatura que vê lá no painel do carro. Se aumentar demais a temperatura, tem que parar o carro porque faltou colocar água lá para o sistema de refrigeração do carro, ok? Dei um exemplo aí do dia a dia para manutenção corretiva, preventiva e preditiva, ok? E aí, neste caso, o professor Alan vai passar um vídeo aqui para vocês, uma parceria com o Senai Play, demonstrando a parte de manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Princípio. Quem chegou? Adivinha? A rainha das taxas baixinhas. Olá! Hoje vamos explorar o fascinante mundo da manutenção. Você já precisou utilizar alguma coisa que não funcionou como deveria? Bem, existem 3 tipos de manutenção que poderiam te ajudar. Vamos embarcar junto nessa jornada de descoberta e aprender um pouco mais? Vem comigo! Sou Roberto Moss, embaixador do Senai Play na área da mecânica e usinagem. E estou aqui para guiá-lo nessa jornada pelo universo da manutenção. Vamos explorar juntos os 3 tipos de manutenção e entender a importância delas para que tudo funcione como deveria. Preparados? Vamos lá! Imagine que você está utilizando seu celular e de repente a tela se quebra. Frustrante, né? Nesse caso, você precisaria recorrer à manutenção corretiva.
pois ela acontece depois que um defeito já aconteceu e precisa ser reparado. Numa situação dessas, você vai pegar seu aparelho, levar até uma assistência técnica e lá os profissionais vão fazer a troca da tela. A manutenção corretiva é isso, consertar algo que já está danificado. Esse tipo de manutenção é mais utilizado quando falhas inesperadas acontecem. Ou também quando alguma coisa não é lá tão importante assim. Por exemplo, em casa ninguém troca a lâmpada antes que ela se queime, não é mesmo? Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Imagine que você tem um carro e deseja dirigir por aí tranquilo, sem nenhuma preocupação. Nesse caso, você vai precisar da manutenção preventiva. Você vai precisar levar seu carro a uma oficina mecânica para que eles façam as revisões regulares, troquem óleo, verifiquem pneus, freios e outros componentes importantes do seu veículo. A manutenção preventiva ajuda a prevenir problemas antes mesmo que eles aconteçam, garantindo o correto funcionamento. Para isso, os fabricantes já calculam a vida útil, que é uma espécie de data de validade que ajuda a saber a partir de quando uma peça ou componente pode sofrer alguma falha. E assim, podemos trocar antes que essa falha aconteça. A vida útil é baseada em períodos, e os mais comuns são o tempo, podem ser dias, meses, anos, pode ser também baseado em horas de uso, número de peças produzidas, ciclos de funcionamento. Entendeu a ideia, né? Agora vamos pensar um pouco na sua saúde. Imagina que você utiliza um daqueles relógios inteligentes para monitorar os batimentos do seu coração. Com base nos dados coletados, o relógio consegue identificar um padrão. E caso encontre algo fora do normal, vai te avisar para que você consiga cuidar da sua saúde antes que algo grave aconteça. Isso é manutenção preditiva, antecipando possíveis problemas antes que se tornem mais sérios. Isso também é muito utilizado na indústria. Com o auxílio da tecnologia, é possível monitorar os dados dos equipamentos mais importantes para garantir que tudo funcione conforme os padrões de qualidade. E assim, exploramos os 3 principais tipos de manutenção. A corretiva, que é quando algo já está danificado e precisa ser reparado. A preventiva, que evita problemas futuros. E a preditiva, que nos permite antecipar possíveis falhas antes que se tornem problemas. Então, passei parte aqui da manutenção corretiva, preventiva e preditiva. E aí, apresentando a parte de inovação e tecnologia que utilizamos aqui na Unity Digital, com realidade aumentada na parte das aulas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always... Pessoal, ela passou parte aí da realidade aumentada na parte de manutenção elétrica, né? Então nós temos aqui, pessoal, aqui a demonstração na prática do antes e depois. Então temos a importância da manutenção elétrica industrial, neste caso. Temos os contatores aqui, 3 contatores, fiação toda bagunçada, fio desencapado, disjuntor trifásico aqui, relé térmico, sem simbologia, sem identificação. E aqui nós temos o depois, que foi montado o quadro aí, né, de acordo aí com a norma técnica. Nós temos comandos elétricos, tá vendo aí, ó, certo? Tudo identificado de acordo com a norma técnica NBR 5410. E aqui nós temos, ó, a parte de identificação dos condutores neutros, tá vendo na cor azul? Com borne tipo sac também. Identificação do dispositivo de extrema importância, onde, por exemplo, você chega em diversos lugares e fala assim, ah, para que serve o disjuntor? Não sei não. Sei que liga, que desliga. Então nós temos que fazer uma identificação aí dos circuitos elétricos, ok? E aqui nós temos a importância da manutenção elétrica industrial utilizando equipamentos de proteção individual, como capacete, óculos, uniforme, luvas, tá vendo o profissional usando a luva aqui, e utilizando um instrumento de medição aí, que no caso é um multímetro, ok? Aqui no quadro aqui nós temos, ó, o azul neutro, temos aqui o condutor terra, verde ou verde amarelo, aqui é verde, né? Certo? E nosso dispositivo de proteção. Aqui no caso a gente mostra o antes e depois, nesse caso um quadro geral de distribuição elétrica pegando fogo aqui, devido à má manutenção elétrica, né? E foi instalado de forma incorreta. Aqui já é um quadro geral de distribuição. Nós temos disjuntor, trifásico, DR, DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico. A extensão elétrica aqui a gente pede para evitar a extensão elétrica T's e Benjamins, porque sobe a temperatura, causa uma sobrecarga e pega fogo. Quando pega fogo e está longe, numa parte mais aí inflamável, agora quando pega fogo e está perto de um carpete, uma cortina, aí já tem um problema maior, né? Então, por isso, devemos fazer uma instalação e manutenção elétrica com profissionais capacitados, principalmente Senai, né? E aí, pessoal, ó, nós temos aí, ó, tá vendo? Importância da manutenção. Olha aí o jeito que tá aqui, ó. Aqui é só uma tomada, hein? E aí nós temos aqui um curto-circuito, aqui também vai pegar fogo, com certeza. Nesse caso, o professor Alan vai mostrar aqui na prática a instalação elétrica que ele fez, né? Quando eu mostro para os alunos, certo? Onde, desde o padrão, instalação de tomada de uso geral, tomada de uso específico, certo? Disjuntores, parte de eficiência energética, que no caso utilizou a iluminação LED, certo? O senhor Alan vai estar demonstrando aí para vocês. Bom dia!
Então, o professor Alan mostrando mais uma vez a questão da instalação elétrica de acordo com a norma técnica NBR 5410. Aí eu vou passar as informações que a obra foi realizada desde o início. Então, estou com a obra aqui de um estúdio, com um DJ famoso aqui de Goiânia, do estado de Goiás, onde foi solicitada a instalação elétrica de acordo com a norma técnica. Então foi inicialmente feito o projeto elétrico, certo? Aqui nós temos a instalação do padrão, foi feita a mudança. No caso aqui mudou de C1 para C1 e C2, certo? No caso monofásico. Foi realizado o aterramento, tudo de acordo com a norma técnica, certo? O padrão foi instalado, os medidores já estão ligados, certo? E aí vem comigo que eu vou mostrar agora a parte de dentro do estúdio. Nesse estúdio foi utilizada a questão da eficiência energética. Então todas as lâmpadas, sem exceção, mostra aí, são LED, certo? Todas as lâmpadas, sem exceção, são LED. Para uma eficiência energética melhor, economia de energia e manter uma harmonia no ambiente com a temperatura. Então, nesse caso, professor Alan demonstrou na prática como é feita aí a instalação. E tem outros exemplos aí, professor Alan. Qualquer coisa só está acessando. Aí aqui, nesse caso também, a manutenção elétrica predial, né, que os alunos fizeram a parte prática, né, fui lá, de uma assessoria aos alunos, né, eles fizeram essa parte da instalação elétrica predial com segurança, ok? Com disjuntor, DPS e DR, ok? Olá! Professor Alan mais uma vez demonstrando para vocês a parte prática de instalações elétricas, simulando uma casa completa. Então tá aqui com os alunos, certo? Os alunos vão fazer a demonstração aqui, é como se fosse a energia do padrão, ok? Certo? No caso seria um padrão trifásico, onde tem a rede trifásica que tem aqui tanto o neutro como o terra. Aqui é o quadro geral que tem que ter lá na sua casa lá. Tem que ter um disjuntor geral, tem que ter o barramento de terra, o barramento de neutro, o DPS, que é um dispositivo protetor de surto elétrico, os disjuntores parciais, iluminação, tomadas, chuveiro elétrico e assim sucessivamente, e também o DR, que é o dispositivo residual. Qualquer coisa que ocorre de fuga elétrica no chuveiro elétrico vai desarmar, certo? E aqui também tem uma parte do porteiro, mostra aqui, ó. Do porteiro. Então tem a unidade externa e a unidade interna, que eles vão fazer simulação. Tem a minuteria, que é bastante utilizado também em prédio, ok? Certo? Vai fazer o acionamento aí, né? Tem a tomada alta, que é para o chuveiro, mostra lá, certo? Ok? Certo? E aqui, ó, dá uma chegada aqui, ó. Deixa eu demonstrar aqui rapidão. Aqui, ó. Quando vai fazer a instalação do interruptor com tomada, tem que verificar que o fio da iluminação é 1,5, de acordo com a norma, e o fio da tomada é 2,5, no mínimo, ok? Certo? Então o circuito é separado. Iluminação é um e tomada é outro, igual os alunos ligaram. E lembrando que na tomada padrão 2P mais T, o fio neutro é na esquerda, ok? Vista de frente. Os alunos vão fazer a simulação aí. Então me passa aí. Vai lá, o aluno agora ele vai ligar aqui, deixa eu ligar aqui. Tá ligado já, né? O geral. Liga o DR. Ok, o aluno vai fazer o acionamento da minuteria. Minuteria conta um tempo, ela vai fazer o desligamento, certo? Ok? O aluno vai fazer o acionamento aí do interfone. Isso aqui é lembrando que aqui, ó, o aluno vai fazer o acionamento aí do DR aí. Olha lá, ó. Viu? Qualquer coisa que acontece, ó, ele desarma, ok? Isso aí, os alunos estão todos de parabéns aí, ó, nessa montagem aí, ó.
Então, beleza, o professor Alan demonstrou a parte aí para vocês, a parte prática aí. Temos a importância da manutenção elétrica com a segurança, confiabilidade e sustentabilidade. Segurança, a manutenção elétrica previne acidentes e garante o bem-estar dos ocupantes. Confiabilidade ajuda a evitar falhas e minimiza interrupções desejadas. Sustentabilidade contribui para a eficiência energética e reduz o consumo de recursos. Procedimentos de manutenção preventiva: inspeção visual, verificação de sinais de desgaste, sobreaquecimento ou danos, testes funcionais, avaliação da operação de equipamentos e componentes elétricos, limpeza e lubrificação, que é o mais utilizado, né? Procedimentos de manutenção corretiva, passamos aí para vocês, tem que verificar, fazer um diagnóstico, intervenção e teste de funcionamento antes de você colocar para rodar novamente, né? Certo? E aqui vamos direto à nossa primeira atividade. Na nossa primeira atividade, nós falamos aí, você tem que fazer um memorial descritivo aí das estações elétricas da sua casa. Então, nesse caso, você faz uma descrição geral, identificação de não conformidade, falta de dispositivo de proteção, DR. Então, nesse caso, ó, sua casa tem um DR, tem um DPS, que é o dispositivo protetor contra susto elétrico. Na sua casa tem um quadro geral de distribuição, onde nele é que se encontra o dispositivo de proteção, como os disjuntores, certo? Falar quantos cômodos que tem na sua casa, por exemplo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, né? E a área aqui, né? Certo? Fala quantos cômodos que tem, as instalações, como que está as instalações elétricas, quanto tempo que está as instalações elétricas, certo? Se precisa trocar ou não, verificar aí a quantidade de tomadas, verificar se tem um DR, DPS e disjuntores. Possíveis melhorias sugeridas, certo? Por exemplo, com base nas não conformidades identificadas, propõe-se a seguinte melhoria: revisão e substituição dos fios, né? Os condutores são os fios. Recomendo-se uma revisão completa aí da instalação elétrica da casa, certo? Instalação de DR, remanejamento das tomadas e conclusão. Em conclusão, a análise das instalações elétricas revelou não conformidade. Entendeu? Como eu expliquei para vocês lá no começo da atividade, depois dessa primeira atividade, que você verificou a instalação elétrica da sua casa, quantos cômodos que tem na sua casa, quanto tempo que tem essa instalação elétrica, se precisa trocar a tomada, se precisa instalar DR, DPS ou quadro geral de distribuição. Aí a segunda atividade, nós falamos que é sobre o quê? Sobre um hotel resort lá na Amazônia. Então você foi lá para a Amazônia e tal, tá no hotel. E surgiu aí, deu uma parada geral, acabou a energia e verificou que o transformador estava em sobrecarga. E aí, você sendo técnico, eletrotécnico, com a capacidade de realizar essa manutenção com segurança, foi lá, da parte do sistema elétrico potente, seguiu as 5 regras de ouro, utilizou equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva e realizou essa manutenção, ok? E aí, nesse caso, é a nossa segunda atividade, certo? Você vai fazer a manutenção nesse transformador. Aí, aqui no caso, tá vendo o pessoal lá realizando manutenção do transformador? Utilizando capacete, luva, instrumento de medida. Nesse caso, como é a altura, tá lá abaixo. Aqui no caso, que ele tá com uniforme, ok? Certo? Aqui o funcionário está realizando manutenção do transformador, tá vendo aqui, ó, passo a passo. Basicamente, temos que seguir as 5 regras de ouro, onde devemos desligar o circuito no trecho a ser trabalhado, impedir aí o religamento, né? Certo? E bloquear e sinalizar o circuito desligado de modo a não permitir o religamento acidental do mesmo.
Constatar a ausência de tensão elétrica, realize aí o autoteste do detector de ausência de tensão elétrica, né? Para não ter um problema de defeito. Desligou, impediu o religamento, constatou a ausência de tensão. Aí você vai fazer um aterramento temporário. Esse aterramento temporário ele tem a função, certo? De garantir que a eletricidade seja desviada para o solo, protegendo a todas as pessoas que estão trabalhando no circuito desenergizado. E por último, você vai colocar a placa lá para sinalizar que a zona de trabalho, né? Certo? O pessoal está trabalhando, não pode ligar, né? Os equipamentos. E aí, os EPIs, geralmente, que a gente utiliza, é que eu demonstrei lá na foto para vocês, na prática. Que é capacete, óculos, luva, uniforme, bota sem utilizar biqueira de aço, né? Não pode. E o pessoal responsável dessa área são os eletrotécnicos. Tem que ter curso também de CEP, que é o Sistema Elétrico Potente, tem que ter curso de NR10, que para parte de instalação e manutenção com segurança. E tem um curso também de NR35, que envolve aí a altura, né? Trabalhar com andame, certo? E trabalhar com escada também. Descreva os riscos envolvidos na atividade. Risco de choque elétrico, principalmente durante o procedimento de medição de corrente com alicate amperímetro. E aí, a terceira atividade que eu também falei para vocês, vocês estão lá agora, esse hotel tá lascado, né? Mesmo que você arrumou o transformador, agora você vai arrumar aí o quê? A lavanderia. A lavanderia parou a água geral. Parou tudo. Como é que lava lá as toalhas, lençol? Aí é o seguinte, o que acontece? Foi porque queimou a boia superior, boia inferior. O que você tem que fazer? Tem que verificar aí tanto o reservatório inferior como o reservatório superior. Tá passando para o sistema, geralmente a gente trabalha com manual automático, tá, gente? Automático é utilizado com a boia. Se encheu, vai desligar o sistema automaticamente. Se tiver vazio o reservatório lá, no caso aqui do estado de Goiás, é a Saneago, né? Mas vai depender do estado. Neste caso aqui, ó, que é a parte de saneamento, né? Se tiver faltando água na rua, também não pode ligar o sistema, porque senão queima a bomba d'água, porque a bomba d'água não pode funcionar sem água, senão queima o selo mecânico, certo? Então você vai verificar o nível dos tanques, do reservatório inferior, do superior, vai verificar a boia superior, boia inferior, ok? Certo? Depois disso, lembrando que você tem que seguir as 5 regras de ouro para trabalhar com segurança e tem que utilizar os equipamentos de proteção individual. E aí, logicamente, que o equipamento vai estar parado para você realizar essa manutenção. Aqui no caso, o professor Alan demonstrou para vocês aqui as 2 bombas d'água, certo? Geralmente a gente utiliza 2 bombas d'água porque é o seguinte, porque se uma bomba d'água dá problema, o que a gente faz? A gente pega e troca pela outra bomba d'água, certo? Aí a gente tem uma chave seletora, escrito assim, bomba d'água 1 e bomba d'água 2. Aí, se caso dá problema em um, você gira a chave seletora, vai funcionar uma bomba d'água, realiza a manutenção da outra bomba e depois você pega, volta essa bomba d'água para realizar o funcionamento normalmente, ok? Certo? Esse sistema chama-se sistema bypass para não dar problema aí na parte de abastecimento aí de um prédio, por exemplo, ok? E aqui, professor Alan demonstrou aqui, ó, o quadro das bombas aí, certo? Aí nós temos a caixa d'água superior, inferior e a bomba d'água, tá vendo? E aqui é a boia, tá vendo? Depois você verificou, realizou a manutenção, você vai fazer a manutenção, lubrificação do local, certo? Limpeza do local, certo? Para fazer uma manutenção mais adequada, mais tranquila, né? Ok? Certo? Lembrando então que você vai estar colocando aí materiais necessários para a execução dessa manutenção, instrumentos e ferramentas necessários para a execução da manutenção, por exemplo, fusível, né?
Aí, ó, chave estreita, fita isolante, cadeado, né? Para impedir a reenergização, que é ligar, né? Certo? Colocar etiqueta de manutenção, equipamento de proteção individual, que eu falei para vocês, como capacete, óculos, uniforme, bota para o eletricista. Setor de manutenção é o pessoal que vai estar envolvido nessa manutenção, como um eletrotécnico, como o pessoal que trabalha lá, que são os operadores, né? Desse sistema aí de lavanderia. Então, depois você vai colocar aqui os riscos que você pode estar envolvido, como choque elétrico, né? Pode ter problema de cair material e ferramenta também no seu pé aí, certo? Então, você coloca aí todos os riscos que você pode ocorrer durante essa manutenção elétrica. Resumindo, então, voltando aqui para nossa sala, nós temos a parte aí de manutenção elétrica predial industrial. Hoje é a nossa primeira aula. 3 atividades, certo? Atividade 1, 2 e 3. Essas 3 atividades aí, certo? A primeira atividade é para você falar da sua casa, né? Da instalação elétrica da sua casa, se tem DE, tem DPS, quadro geral de distribuição, certo? Segunda atividade é sobre você estar viajando lá para o Amazonas, vai no Hotel Resort lá e vai estar realizando essa manutenção de um transformador, seguindo as 5 regras de ouro, certo? Está utilizando equipamento de proteção individual, está utilizando equipamento de proteção coletivo, ok? Certo? E a terceira atividade, no caso, você tem que dar manutenção na lavanderia, que lá no hotel deu problema na lavanderia, e aí você foi verificar lá, tá com problema na boia superior e boia inferior. E aí na parte do comando lá, a gente tem tanto manual e automático, vai passar por manual, fazer acionamento por botoeiras, né, para ligar, encher a caixa d'água, mas vai derramar e depois desliga, né? E depois que realizar essa manutenção, a troca das boias, você volta ao sistema normal. Então nós temos 3 atividades aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó? Nós temos as aulas presencial, o professor Alan já fez o alinhamento com o professor, ok? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aí a dúvida ao professor Alan, que ele vai estar acompanhando vocês. Fora isso, você pode entrar aqui, ó, certo? E verificar aqui, ó, a folha de aprendizagem, folha de resposta aqui da atividade 1, que você vai enviar para o professor Alan. Nós temos a folha de resposta da atividade 2 e a folha de resposta da atividade 3. Da parte de conteúdo do curso, nós temos aqui, ó, certo? A nossa apostila, né? Você pode clicar e pode estar acessando aí, tá vendo aí, ó? Manutenção elétrica predial e industrial. E aí você segue a sua apostila aí, ó. Onde você tem uma parte de introdução, vai estar falando para vocês sobre os conceitos, né, iniciais e tal. E aí, no caso aí, eu falo aí sobre o PCM, que é um controle de manutenção, né? Certo? É um programa de controle de manutenção. Aí nós temos o passo a passo aí para manutenção, né? Tem um fluxograma aí para manutenção. As indústrias geralmente trabalham com esse PCM, tá, pessoal? Então, o controle aí da manutenção, tá? Um programa de controle da manutenção. E tá aí o cidadão realizando aí a manutenção, ó, fazendo a verificação dos painéis elétricos aí, fazendo uma inspeção visual, tá vendo? Veja que ele está utilizando equipamento de proteção individual, como capacete, óculos, está utilizando uniforme, né? Nesse caso não está utilizando luva, porque só está fazendo anotação na prancheta lá, né? Aí aqui, nesse caso, ele já está direto aqui com o quadro, ó. Então ele está com o multímetro, está com as luvas, certo? Está com o capacete, está com o óculos, está com o protetor, tá vendo?
Essa aqui é a apostila. E a apostila tem diversas informações que pode te ajudar também aí na parte da manutenção. Então tá aí, ó. Engenharia da manutenção, manutenção preventiva, preditiva e corretiva, ok? Aqui tem a parte do PDCA que a gente utiliza, localizar os problemas, plano de ação, treinar o pessoal, corrigir os erros, padronizar, executar plano de ação, acompanhar desempenho e verificar metas. Aí temos aqui princípio de Pareto, né? 80% dos resultados. Manutenção, temos a TPM, que é a manutenção produtiva total. Então, tá vendo? A apostila é bem completinha, pessoal. Não vou passar ela toda aí que dá um problema, né? Que a gente tem um tempo para isso. Porque temos diversas aulas aqui, né? Aí, nessa aula aqui também, tá vendo aqui? Que eu mostrei lá o quadro aí, ó. Tá vendo aí, ó? A importância da manutenção. Olha a bagunça que tá esse quadro aqui, ó. Tá vendo? Não pode estar assim. Porque você vai realizar a manutenção elétrica, tá um ninho de guacho aqui. Você não sabe quem vai, quem vem. E aí você fica aí todo doido para realizar a manutenção dessa máquina e equipamento. As instalações elétricas têm que estar de acordo com a norma técnica, certo? Tá vendo aí? Tudo arrumadinho, bonitinho e tal. Você pega e faz a verificação geral aí do nosso sistema, ok? Então aqui, essa parte aqui é o nosso livro digital, que é a nossa apostila, que você pode estar utilizando. Esse aqui é o conteúdo do curso, você entra aqui no conteúdo do curso, ele vai estar mostrando um passo a passo para você aí da apostila, ó. Tá vendo aí, ó? E fala dos procedimentos iniciais. E aí tá aqui, ó, tá vendo lá? Ó? Certo? A lavanderia lá, lembra que eu falei da parte da manutenção? Tem que realizar a manutenção, né? Então, pessoal, aqui fala da manutenção preventiva, corretiva, preditiva. Então tá aqui, ó. Então, cada um desses aqui, ó, tá aí, ó, transformador a seco. Fala sobre transformador. Cuidados com o transformador. Tá vendo aí? Certinho? Aí nós temos conceito, atividade 3, conclusão. Essa é a parte do conteúdo do curso, tá, pessoal? Então, voltar aqui. Aqui, ó. Então, essa UC vai até dia 16/9, mas não deixe para o último momento sem enviar as atividades. Temos 3 atividades, você vai clicar em situação de aprendizagem. Tem o descritivo da primeira situação de aprendizagem, que eu falei para vocês. Essa é a folha de resposta da primeira atividade. Temos aqui a segunda atividade, né? Nessa segunda atividade, temos a folha de resposta. E temos a terceira atividade, onde você vai enviar aqui também a sua atividade, certo? Né? Não deixe para o último momento para você enviar a atividade. Apesar que hoje é o primeiro dia, né, pessoal? Nesse primeiro dia. Nosso primeiro dia de aula, expliquei todas as atividades para vocês, como que tem que fazer essas atividades. Nessa UC, que é manutenção predial e industrial, não tem fórum, tá bom? Certo? Vocês vão ter as aulas presenciais aqui, que nem eu falei para vocês, já foi feito o alinhamento com o professor, ele vai estar passando para vocês. Falei para vocês que também que essa matéria é de suma importância para você, eletrotécnico, vai continuar na área aí da parte de manutenção predial e da parte da manutenção industrial.
Na aula de hoje, verificamos se alguém tinha enviado a atividade, ainda não, né? Porque está começando, certo? Passei e expliquei todas as atividades para vocês, falei sobre os momentos presenciais. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando, qualquer dúvida, vocês deixam a mensagem de vocês na plataforma ou então manda a mensagem no WhatsApp para o professor Alan. Gostaria de agradecer a presença de todos, certo? Fica com Deus, um abraço, tchau, tchau. Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos novamente à aula do professor Alan. Aqui você aprende tudo sobre eletricidade. Hoje estamos falando sobre DPS. DPS, pessoal, é um dispositivo protetor contra surtos elétricos. É uma proteção contra raios, instalações elétricas seguras. Você só encontra aqui com o professor Alan. Então, o DPS, pessoal, ele tem esse vermelhinho aí da marca Clamper. Tem ele também branco, ok? E aí o detalhe é o seguinte, como é que funciona o DPS? Você imagina o seguinte, ele vai estar protegendo toda a sua instalação elétrica, não contra um curto-circuito, não contra um choque elétrico, e sim contra um surto elétrico. Mas, professor, o que é esse surto elétrico? Por exemplo, você imagina que lá longe caiu um raio na rede. Os cabos conduzem eletricidade, pessoal. Aí a corrente elétrica vem pelo cabeamento, certo? Por isso que você não pode atender o telefone aquele de cabo, ok? Não sem fio. Mas é aquele de cabo quando está chovendo e está com muito raio. Porque às vezes cai um raio e atinge até a rede telefônica, ok? Se você atender, pode dar um problema de levar um choque elétrico. Quando cai o raio, uma determinada distância, vem esse surto elétrico na rede e tudo que é equipamento eletroeletrônico, pessoal, queima. Como assim, professor? Televisão, ar-condicionado, aqueles videogames de alta tecnologia que nós temos aí, certo? O computador, para ele se comunicar com a internet, pessoal, ele tem internamente o que nós chamamos de placa de rede. Então, você imagina que você conecta um cabo ali na placa de rede e desse cabo vai para o nosso hub que está interligado com a internet e está interligado com o mundo, né? Qual que é o detalhe? Quando tem esse surto elétrico, queima tudo que é placa de rede dos computadores, ok? Para evitar isso, então, nós utilizamos o DPS, ok? Então, tem o seguinte, ó. Aqui a ligação dele é simples. Você vai chegar o fio fase e neutro aqui em cima, ó. Fase aqui, no outro neutro, se for monofásico. Depois eu vou mostrar a ligação para vocês. E embaixo a gente leva para o terra, ok? Tendo um surto elétrico, ele vai conduzir da fase para o terra e vai desarmar o circuito. Aqui no caso aqui, pessoal, ele tem um mostrador na frente, tá vendo? Quando ele tá ok, certo? Em pleno funcionamento, ele fica na cor verde. Então fica verde aqui na frente, ó. Quando ele está acionado, ele fica na cor vermelha. Professor Alan já foi fazer uma manutenção elétrica em uma casa. Imagina, à noite, tinha já passado um temporal com raio e tudo mais, e final de novela. Aí o professor Alan chegou lá, o povo tudo desesperado para assistir a novela e sem energia. Só que um detalhe, tinha energia no padrão. Né? Lá de fora a gente tem um padrão, né? Monofásico, bifásico e trifásico. Então tinha energia no padrão, mas dentro da casa não tinha energia. Aí eu fui lá dentro e verifiquei que o DPS estava desarmado, ou seja, ele fica vermelho.
Aí, o que eu tive que fazer? Eu peguei, comprei outro DPS. Primeiramente, eu peguei e interliguei o circuito, ok? Depois, no outro dia, levei o DPS e coloquei novamente no local, ok? Certo? Então, esse aí é o nosso DPS que protege contra surtos elétricos. Pessoal, mas é só contra raio? Não é não. Você imagina que no seu bairro acabou a energia. Como acabou a energia, o que acontece? Foi desligado todos os consumidores da rede elétrica, pessoal. Quando voltar essa energia, o que ocorre? Vai começar a ligar gradativamente. E um valor de corrente e tensão pode ter um surto elétrico. Esse surto elétrico pode queimar seus equipamentos, ok? Que equipamentos? São equipamentos, repetindo, eletrônico, né? Ar-condicionado, o controle do ar-condicionado, a televisão, videogame, ok? Então, temos que tomar cuidado. Aquela TV com uma maior tecnologia de 70 polegadas, 55 polegadas, ok? Para evitar o surto elétrico, utilize o DPS, certo? Então, aqui embaixo, ó, e detalhe, as pessoas falam assim, ó, nossa, caiu um raio lá perto de casa lá, e queimou minha televisão, queimou meu videogame, queimou o ar-condicionado, queimou tudo. E lá em casa tem disjuntor, pessoal. Disjuntor, a função dele é proteger contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. Disjuntor não protege contra surto elétrico. Ah, mas eu tenho disjuntor lá em casa, eu tenho DR e eu tenho um computador lá em casa que eu tenho estabilizador. E mesmo assim, queimou a placa de rede do meu computador. Tem cabimento a coisa dessa? Tem. Por quê? Porque o estabilizador não protege contra um surto elétrico. Quem protege contra um surto elétrico é o DPS, pessoal, ok? Certo? Disjuntor protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. DR protege contra o choque elétrico. E o DPS? DPS, dispositivo protetor contra surto elétrico. Ok? Certo? E aí, ó, tem uns detalhes aqui, ó lá, ó. Nós temos os tipos de descargas atmosféricas que eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Tá vendo? Descarga atmosférica sobre linha aérea, elétrica ou telefônica. Então, pode cair um raio tanto na parte elétrica, da linha elétrica, como do telefone. Por isso, você tem que tomar cuidado. Dica do especialista. Você que tem o celular, tem negócios a resolver de extrema urgência, não utilize seu celular com o carregador na tomada e atenda o telefone, porque o telefone tem uma fuga de corrente e uma área sensível do corpo humano que tem menor resistência é a orelha. E aí você pode levar uma fuga de corrente na orelha, certo? Que pode dar um problema. Então, evite de utilizar o celular no carregador. Além disso, tem outro detalhe. Quando você utiliza o celular no carregador, você está sobrecarregando o equipamento, pessoal. Você vai notar que ele começa a sobreaquecer, ou seja, ele vai ficar quente, e ele mesmo vai desarmar. Ele tem um dispositivo que ele tenta desarmar. Ou seja, ele vai mostrar uma mensagem na tela falando que, desculpa, falando que o equipamento está quente. Então, descarga atmosférica sobre a linha elétrica ou telefônica, descarga próxima à edificação e árvores sobre tensão por irradiação eletromagnética e descarga próxima à edificação, que nós chamamos aí a tensão de passo, ok? Todas essas são as formas de descargas elétricas.
Quais são os motivos dos surtos elétricos? Foi o que eu falei para vocês. Normalmente são causados por descargas atmosféricas, né? Pelas interrupções operacionais e chaveamento de liga e desliga de equipamento de alta potência. Por exemplo, elevador. Fica ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. São vários os fatores que interferem, por exemplo, as partidas de motores de grande porte ou anomalias nas instalações elétricas. Então, aqui, ó, tem alguns significados aí do DPS, né? Dando como exemplo aí para vocês aí, ó. Por exemplo, nós temos aí MG, é a marca, tá? No caso ali é Mar Giros, né? DPS é a sigla lá, né? Dispositivo protetor de surto elétrico. O significado desse K, né? Significa para qual edificação que você vai utilizar, para uma casa, para um comércio ou para a indústria. E a tensão, né? Qual que é a tensão que você vai utilizar? Depende se você está tanto no estado de Goiás é 220, né, pessoal? E no estado de São Paulo é 127 volts. Ai, professor, o pessoal, todo mundo fala que lá em São Paulo é 110. Bem, pensava-se que era 110, mas não, é 127 volts. Você ficou curioso nessa questão? Por que que não é 110 e sim 127 volts? Procure aqui, ó, no site do professor Alan, você vai ver essa resposta. Pessoal, eu agradeço aí por todos participarem da nossa aula aí. Deixa seu like, compartilha, depois me fala de qual cidade e estado que você está falando, para me deixar um joinha para você. Obrigado, fica com Deus e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos novamente à aula do professor Alan. Hoje eu vou estar passando para vocês várias siglas aí de dispositivo de proteção que você escuta por aí, mas não sabe o que é. O pessoal fica falando, tem que fazer a instalação do DR, tem que colocar DR no meu chuveiro. Mas que diabo é isso de DR? Eu tenho que colocar o disjuntor. Aí a pessoa vai lá comprar o disjuntor lá. Qual disjuntor que você quer? Monofásico, bifásico ou trifásico? Ih, aí lascou. Tem outro detalhe. Você quer o disjuntor? Disjuntor que você quer é curva C, B ou D. Aí pronto. São várias informações que você encontra, que nós chamamos de detalhes técnicos, que você vai utilizar para cada equipamento. E às vezes deixa o consumidor meio que confuso. Mas você que está fazendo um curso de eletricidade, predial, fazendo um curso técnico ou um curso superior de engenharia elétrica, a hora é agora para você tirar a sua dúvida. E você, dona de casa, você que está aí do outro lado também, que está com dúvida, a hora é agora. Então vamos lá. Pessoal, está aqui primeiramente o nosso DR, nós chamamos de dispositivo DR. O que é o DR? O DR é um dispositivo residual que nós falamos, pessoal, que ele evita o choque elétrico. Só que ele é indicado só para áreas molhadas. Exemplo, chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, pessoal, ele tem uma fuga de corrente. E essa fuga de corrente, certo? Ela pode ser prejudicial ao ser humano. A partir de meio ampere, uma pessoa pode falecer. Você não sabia disso, né? Certo? Pode dar um problema cardíaco na pessoa e a pessoa pode chegar a ter um problema mais sério, que nós chamamos de fibrilação ventricular. O que é fibrilação ventricular? Seu coração bate feito doido ou começa a tremer. Para evitar isso, primeiramente, seu chuveiro elétrico tem que ter um fio terra. Se não tiver, está na hora de você chamar um profissional para realizar a instalação, né? Então, esse fio terra já ajuda a estar retirando qualquer fuga de corrente do seu chuveiro elétrico.
Lembre-se do seguinte, a resistência elétrica fica em contato com a água. Quando ela fica em contato com a água, com o chuveiro mais barato, quem está embaixo do chuveiro? E a água? Ela conduz eletricidade ou não? Pessoal, detalhe técnico, certo? Da química. A água pura, certo? Não conduz eletricidade. Sabia disso? Se você sabia, então tá aí. Se você não sabia, agora você sabe. A água pura que vem da natureza, ela não conduz eletricidade, pessoal. Agora, a água que nós bebemos e a água que você toma banho, ela conduz eletricidade. Se você pegar lá seu talão de água da Saneago, que é aqui do estado de Goiás, ou do estado que você mora, pega a sua conta de água lá, eu desafio você, pega a sua conta de água lá, verifica lá no boleto lá, tá lá, detalhes técnicos da água. Olha se é só H2O. Não, tem vários itens que são colocados na água para melhorar, certo? A questão, né, da saúde da pessoa. Então, tem cloro para matar bactérias e assim por diante. Você vai ver que tem vários produtos químicos que são colocados na água que você bebe, que você toma um banho. Por isso que é indicado, toda vez que você vai beber uma água, você passa pelo sistema de filtragem, que fica melhor, ok? Mas, dando continuidade, o chuveiro elétrico, ele oferece uma fuga de corrente. Essa fuga de corrente, ela pode te dar um choque elétrico. Tem várias pessoas que vai tomar banho hoje em dia, pega a toalha para abrir e fechar o registro, para não levar choque elétrico. Só dando a dica para vocês, você vê, minha sogra era assim. Na casa da minha sogra tinha um registro lá que dava choque elétrico e tal. O que eu tive que fazer? Fazer o aterramento elétrico. E como eu trabalho com instalação elétrica aí, certo? Tem vários clientes que trabalham na área de vestuário, tem a máquina de costura. A máquina de costura tem um motor elétrico. O motor elétrico tem uma fuga de corrente, pessoal. E com o tempo, a questão dessa fuga de corrente, a tendência é só aumentar. Por isso que em cada máquina de costura, se você tem máquina de costura na sua casa, você tem que fazer o aterramento também. Senão, essa máquina de costura, com certeza, futuramente vai dar um choque elétrico em você. Bem, pessoal, o DR, ele faz uma análise da corrente de fuga no circuito. O que é isso, professor? Quando você liga o DR, olha o que ele faz. Ele faz uma análise de circuito até 30 mA, 300 mA. Qualquer fuga de corrente que tiver no circuito, pessoal, ele desarma. Só que tem um detalhe. Ele é bem específico. Ou seja, quando você vai comprar um chuveiro elétrico também, tem que ser um chuveiro elétrico que nós falamos que é resistência blindada. Esse chuveiro é caro. Só que ele compensa, porque ele não fica com a resistência elétrica direto com a água. O que significa isso, professor? A fuga de corrente dele é bem pequenininha. E aí você liga o DR, certo? Que ele consegue proteger o chuveiro elétrico. Qualquer fuga de corrente que ocorrer, ele vai desarmar, pessoal. Pessoal, como é que funciona o DR? Tecnicamente, você imagina que ele vai também, além da fase, vai o neutro. Aí o que ele faz? Ele faz a análise da corrente que vai e que volta. Se tiver uma pequena fuga de corrente, o que ele faz? Ele desarma. Mas, lembrando, observação, para fazer a instalação do DR, o chuveiro tem que estar compatível com o DR. Como que eu sei disso, professor? Na hora que você for comprar seu chuveiro elétrico, chega lá na loja elétrica ou na ferragiça, eu quero um chuveiro compatível com DR. Vem escrito na embalagem, chuveiro compatível com DR. E valor? É caro. Infelizmente, o que é bom é caro. Entendeu? Certo? Então é o seguinte. Esse chuveiro é aproximadamente R$150, R$120. Na promoção você vai encontrar aí R$90. Aí você vai, não, pessoal, vou comprar um chuveiro Xing Ling da vida, de R$36 aqui de casa, aqui, ó.
Você vai comprar um chuveiro de R$ 36, R$ 30. Qual que é o detalhe? O detalhe é que esse chuveiro já oferece uma fuga de corrente maior e logo, logo você vai estar utilizando a toalha para abrir e fechar o registro, ok? Mas indicação que eu deixo para você, se você não vai colocar o DR para proteger o seu chuveiro, coloca o fio terra para já evitar uma parte pequena do choque elétrico, ok? Então, via de regra, o que é o DR? Dispositivo residual que evita o choque elétrico. Professor, mas ele é utilizado só para o chuveiro? Não, ele pode ser utilizado para banheira, né? Banheira não tem aquecimento. Como é que aquece a água? Com resistência elétrica. É utilizado para torneira elétrica. Em hospital, tem um equipamento chamado autoclave, pessoal, que lava o lençol com alta temperatura, toalha, né, do hospital. Para que serve a alta temperatura? Mata germes, bactéria e vírus, ok? Então, a partir de 250 graus, pessoal, dificilmente um vírus suporta, entendeu? Vírus, bactérias. Então, por isso que no hospital nós temos um equipamento chamado autoclave, onde que vai lavar com a alta temperatura. Na parte da torneira elétrica, também com a temperatura elevada, você mata vírus e bactéria, ok? Certo? Dando continuidade, além do DR, nós temos, então, disjuntores. Qual é a função do disjuntor? Protege o circuito elétrico contra curto-circuito ou sobrecarga, ok? Função principal, curto-circuito. O que é o curto-circuito? Você vai pegar lá uma fase com neutro. Olha o efeito sonoro. Bom, certo? Aí ele protege seu circuito elétrico. Cada casa, apartamento, área comercial tem que ter um QG. O que é QG? Quadro geral, certo? Ou nós chamamos de QGD, Quadro Geral de Distribuição Elétrica, certo? Professor, na minha casa não tem um quadro geral de distribuição com disjuntores para proteger os circuitos da minha casa. As casas mais antigas não era exigido esse detalhe dos disjuntores, pessoal. Mas é o seguinte, via de regra, na sua casa, na sua área comercial, você tem que ter os disjuntores para proteger sua instalação elétrica contra uma possível, né, falha que pode gerar até um incêndio, ok? Certo? Se você tem uma oficina de costura, eu te indico que você coloque os disjuntores com quadro geral de distribuição, ok? Por quê? Por causa do seguinte, quando a corrente se eleva, pessoal, certo? Num curto-circuito, se não tiver nada para parar ela, que no caso é o disjuntor, vai incendiar todo o cabeamento e pegar fogo na sua instalação elétrica. E isso você não vai querer, né? Certo? E você pode ver em vários detalhes, verifique esse detalhe que o professor vai falar para vocês. Vários atacadão da vida aí, antigo, certo? É os antigos, novos não. Mas os antigos, você vai ver que as instalações são precárias, certo? E o material que fica lá dentro desse atacadão, nós chamamos que é um material altamente inflamável, certo? Uma pequena faísca, um curto-circuito, pega fogo ali no material e pronto. Não consegue apagar nem com o bombeiro, ok? Porque a temperatura se eleva demais e tal. Aí você fala, professor, mas é o seguinte, e o disjuntor que fica lá no padrão, lá fora? Pois é, se a instalação elétrica do local é antiga, provavelmente o disjuntor que está lá no padrão também é antigo, aquele pretinho. Aquele disjuntor preto, pessoal, ele tem a armação da mola, que a gente fala que é para ligar ele e para desligar, dura. Com o tempo, a tendência é só ficar mais dura. Aí o que vai acontecer? Na hora que fecha o curto-circuito, ele não desarma completamente, ele fica no meio. Quando ele fica no meio, o que acontece? Ainda continua passando corrente elétrica. Aí que pode gerar um incêndio na instalação.
Por isso, via de regra, a gente utiliza hoje em dia, de acordo com a norma técnica atual, disjuntores branquinhos. Você vai ver que esse disjuntor branco, a armação da mola dele é bem leve, tanto para ligar como para desligar, ok? Certo? E temos várias marcas de disjuntores de qualidade. Temos Siemens, WEG, STEC. E o mais baratinho que você vai encontrar aí é o JNG, ok? Mas oferece já uma qualidade também. E aí, o que é essa questão de disjuntor monofásico, bifásico e trifásico? É o seguinte, o disjuntor monofásico ele vai apenas uma fase, pessoal. Disjuntor bifásico, 2 fases. Disjuntor trifásico, 3 fases. Ah, seja mais claro, professor. Exemplo, lá no seu padrão lá fora, ele é estipulado de acordo com as cargas elétricas que você tem na sua casa. Se você tem apenas um chuveiro, dando um exemplo, a sua casa tem um padrão monofásico. Se você tem 2 chuveiros, por exemplo, você vai ligar um chuveiro em uma fase e um chuveiro na outra fase. Nós chamamos de equilíbrio das cargas. Se você tem 2 chuveiros e um ar-condicionado lá no seu quarto, você vai ligar um chuveiro em uma fase, outro chuveiro em outra fase e o ar-condicionado na outra fase. Aí o seu padrão não é monofásico nem bifásico, ele é um padrão trifásico, ok? Certo? Via de regra também, nós temos motores monofásicos e motores trifásicos. Quando você vai comprar o disjuntor, pessoal, o cliente vai perguntar assim para você, o vendedor, qual curva que você quer? Aí, pronto, lascou. Eu tenho que saber se o disjuntor é monofásico, bifásico ou trifásico. Além disso, eu tenho que saber qual é a curva do disjuntor. Aí ele vai perguntar para você, fala, não entendo nada disso. Aí vai perguntar, você vai usar esse disjuntor para quê? Aí você fala, vou usar o disjuntor para o chuveiro. Então tá aí. Para o chuveiro elétrico, nós utilizamos o disjuntor curva B, ok? Curva B. Anote aí. Disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, curva B, certo? Pode utilizar para o chuveiro elétrico, pode utilizar para lâmpadas incandescentes, pode utilizar para lâmpada dicróica, ok? Certo? Pode utilizar, sabe aquele sistema de aquecimento que nós chamamos de boiler, que coloca lá na parte superior da casa, certo? Inclusive, vou estar colocando um desses lá em casa, estou esperando sobrar um dinheirinho, viu? Que isso aí economiza aproximadamente 50% da sua conta de energia elétrica. Fica a dica aí, certo? Então, para o chuveiro elétrico, boiler, sistema de aquecimento, você pode utilizar disjuntor curva B. Essa curva B, pessoal, é o que nós chamamos curva de disparo, ok? Ele vai disparar mais rápido, certo? Do que os outros disjuntores, certo? Professor, tem a corrente nominal de disjuntor. Ele vai disparar quando chegar a 20 amperes, 30 amperes, 40... Não, pessoal. Ele tem essa curva de disparo, certo? Que é, ou seja, traduzindo para vocês, ele vai disparar mais rápido, vai desarmar mais rápido, ou desarmar vai demorar mais para desarmar, ok? Certo? O que é o desarmar? Desligar. Só que essa questão de desligar também é milissegunda, né? Então é o seguinte, para o próximo disjuntor, próxima curva. Próxima curva, nós falamos que é a curva C. Disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, curva C. Curva C são apropriados para carga indutiva. O que é carga indutiva, pessoal? Motor elétrico. Quem mora no interior utiliza bastante a bomba d'água, né? Bomba náutica, monofásica, trifásica. Tudo que é motor elétrico é indicado o disjuntor curva C. Como eu falei para vocês, curva C
demora mais tempo para desarmar. Máquina de lavar, ok? Certo? Máquina de solda, né? Certo? As antigas lâmpadas fluorescentes que trabalhavam com reator indutivo, ok? Então, nós utilizamos disjuntor curva C, ok? Curva C. Professor, agora eu vou utilizar um motor elétrico que tem uma potência mais elevada. Quando ele tem uma potência mais elevada, acima de 5 CV, o que é CV? A potência elétrica do motor elétrico, pessoal. CV significa cavalo-vapor. Um CV é aproximadamente 736 watts e um HP é 746 watts. Professor, e o que é HP? Aí vem do inglês. Tá tendo aula com o professor Alan? Tem que ter um básico de inglês, ok? Horse é cavalo. Power, poderoso. Seria um cavalo poderoso, ok? Certo? Então, nós temos CV, cavalo vapor, e nós temos HP, que é horse power, ok? Outro detalhe também, o motor elétrico pode vir com uma potência em quilowatts. Se você sabe que 1 quilômetro é 1.000 metros, certo? Logicamente, você vai saber que 1 quilowatts é igual a 1.000 watts, ok? Lembrando que é watts, porque o cientista que estudou essa grandeza elétrica chamava-se James Watt. Gostou da aula? Chegou até aqui? Deixa seu joinha, compartilha com seus amigos, ok? Se inscreva no canal para fortalecer aí o nosso canal, ok? Certo? E trazer mais novidades para vocês. Agora, na área industrial, pessoal, nós temos um disjuntor específico. Quando você vai ligar e desligar o motor, ele protege o motor contra um curto-circuito e uma sobrecarga. Nós chamamos de disjuntor motor. Aí ele pode ligar e desligar na área rotativa ou você pressionar o botão vermelho e preto. O preto é para ligar e o vermelho é para desligar. Ok, pessoal? Então, esse tipo de disjuntor aí, ele tem uma regulagem de corrente aí na parte frontal dele, que você pode girar no sentido horário ou anti-horário para ligar esse motor elétrico, ok? Bem, pessoal, então, nossa aula de hoje, se liga que vai a revisão. Nossa aula de hoje, falamos sobre o dispositivo DR, que evita o choque elétrico, falamos sobre disjuntores monofásico, bifásico e trifásico, que pode proteger o nosso circuito elétrico contra um curto-circuito e uma possível sobrecarga. Falamos sobre as curvas de disparo, B, C e D, e também falamos sobre o disjuntor motor. Pessoal, se liga, compartilha, deixa seu like e se inscreva no canal. E aguarde novidades. Obrigado, tchau, tchau. Professor Alan encerrando aí essa aula de hoje. Vamos para a gravação.